Já que vocês falaram da China, autoridades chinesas iniciaram uma campanha nacional de 2 meses para reprimir conteúdos online que considerem incitar hostilidade, pessimismo ou sentimentos negativos. A iniciativa, liderada pela Agência de Ciberespaço da China, implicará verificações rigorosas de tópicos em alta, sessões de comentários e algoritmos de recomendação nas plataformas de redes sociais. Entre os conteúdos visados estão conflitos entre fãs e conteúdo de doxing, divulgação de informações pessoais, rumores econômicos infundados e notícias fabricadas, narrativas distorcidas de incidentes ou teorias conspiratórias sensacionalistas, publicações que promovam a ideia de que estudar é inútil ou que esforço não adianta. A campanha ocorre num momento de preocupação crescente. A economia chinesa desacelera e o desemprego entre jovens permanece elevado. Nas últimas semanas, plataformas como Kuaishou, Weibo e Xiao Hongshu já foram alvo de sanções por supostas violações ao novo padrão de controle de conteúdo. Tá aí, hein, Cadu? A China aí reprimindo certos conteúdos nas redes sociais e é impossível a gente não comparar com a situação pela qual os Estados Unidos estão passando nesse momento, né? A gente está vendo um caso atrás do outro aí de jovens, normalmente jovens brancos, né? Jovens isolados, sem perspectiva econômica, social, sem conseguir relacionamentos aí, perpetrando aí barbaridades, né? Assassinatos, atentados. A gente viu mais um ontem em Dallas, no Texas, né? Mais um rapaz aí jovem que foi para um telhado e atirou aí, matou imigrante, atirou num centro de detenção da imigração aqui nos Estados Unidos, enfim, a gente tem visto, os políticos têm tentado politizar muito, mas o governo chinês está tentando, mais uma vez, né, assim como em outras áreas da sociedade, uma abordagem diferente, muito mais autoritária, né, mas que talvez não sei se você vai achar que é a solução, mas para muita gente é, né? Talvez essa liberdade tão pregada no modelo americano, né? Talvez não funcione mais. Se você não vai poder dar dignidade, se você não vai poder dar oportunidade para todo mundo, beleza, você é livre aí para morrer de fome, morrer sem perspectiva. Você acaba criando cidadãos perigosos, né? Essa já é a realidade no Ocidente, né? Essa liberdade que eles tanto falam e defendem é uma ilusão, né, cara? Não existe. Hoje a sua liberdade é a liberdade de morar na rua, cara. Liberdade de se enfiar nas drogas, morrer de fome, cara. Porque a liberdade de expressão, que, porra, caiu totalmente a máscara nesses últimos tempos aí, né? A gente já viu que não é bem assim, né? E a gente já viu também que a circulação de ideias pelas redes sociais sem nenhuma regra, cara, sem nenhum regulamento, também não ajuda, cara. Não tá ajudando ninguém, né? Não tá tornando nenhuma sociedade melhor por ser livre para falar o que você quiser. Pelo contrário, eles usam essa tal liberdade para cometer crimes, cara, para, né, falar sobre expor preconceitos, como se fosse uma liberdade, né, de ser racista, cara, de ser nazista, liberdades que não fazem sentido, né? Eu acho que o governo chinês, isso aconteceu, vamos dar contexto aqui, né? Porque teve um caso da morte de um ator na China e começaram a inventar umas histórias, tá ligado? Na rede social, umas fake news de por que o cara teria morrido, né? E ao que tudo indica, o cara bebeu e caiu, né? Tava bêbado e caiu da varanda do prédio lá. Era um ator bem famoso, tal, então isso virou uma febre lá nas redes sociais deles, e aí eles começaram a falar, não, a gente vai começar a colocar umas regras porque isso está gerando problemas aqui, né? Não só isso, né? Tem a questão do doxing também, de pessoas querendo descobrir, né, ensinar como que vazam os dados das pessoas. São coisas que são problemas para a sociedade, cara, se isso se multiplicar, né? Então, eu vejo como certa a questão de regrar a rede social, né, de colocar regras de uso para todos, mas eu acho que tem exageros também, porque se não puder falar que, porra, trabalhar é uma merda, né, se não puder
expressar algumas opiniões nesse sentido, assim, é meio sufocante, cara. Tem dias que você quer falar, porra, né, trabalhar não serve para nada mesmo. Mas é questão de cultura também, né? Porque a gente tem que entender que a cultura deles é totalmente diferente da nossa. Lá o trabalho é tipo, é sagrado mesmo, né? E faz sentido, é sempre do trabalho e do trabalho pesado, do trabalho até hoje existe aquela escala 9 como é que é, professor? Me ajuda aí. 966, acho que é um negócio assim, que é tipo uma escala bem pesada de trabalho, né? E até hoje existe, embora esteja, né, evoluindo a legislação para que essa escala cabe, mas é uma coisa de cultura, cara, né? E você começar a ver pessoas falando do trabalho, pô, o trabalho não serve para nada, né? Pô, sei lá, cara, para eles pode ser um negócio perigoso, né? Para quem está ali tentando controlar uma sociedade de mais de 1 bilhão de pessoas, cara. Então, sei lá. Porque a China cresceu muito também por conta dessa exploração brutal da força de trabalho, né? Escalas absurdas, enfim. E, e aí a China começa a criar uma classe média que vai expandindo, a molecada já vai crescendo numa China totalmente diferente, né? Os pais, algumas famílias já conseguem né, dar um suporte, prover mais para esses jovens. E aí eles já não começam a não querer topar esse tipo de escala, ou morrer numa fábrica, trabalhar até exaustão, usar fraldão. Essa molecada já não vê mais beleza nisso, né? E aí começa a ficar mais complicado. É mais ou menos assim, por um caminho diferente, é mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que hoje você tem uma geração aí pô, que passa mais tempo na internet falando, porra, mas o cara trabalhava 40 horas por semana na década de 50, ele tinha 2 casas, 2 carros, viajava 2 vezes por ano nos Estados Unidos, né? Hoje, pô, o cara trabalhar 40 horas por semana aqui, na maioria dos empregos, ele não vai conseguir nem comer, não vai conseguir alugar um apartamento para morar sozinho, vai ter que dividir com alguém. Essa é a realidade da América hoje. Então, eu acho que passa por esse comportamento, né, professor, da juventude. E como o Cadu falou, o filósofo do século XX, esse você conhece, chamado Alexandre Pires, falou: o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade, né, professor? É. Bom, tem duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro é a hipocrisia do caduco, né? Que é já um clássico deste canal, né? Que é assim, as coisas que a China faz, que são completamente bizarras e criticáveis, ele fala, não, a gente tem que entender que é a cultura deles. A gente tem que entender que lá, não, lá é de outro jeito, né? Cultura para eles é sagrado, então não pode falar isso porque, teoricamente, eles são socialistas, né? Aí você não pode criticar o regime de trabalho, né? Mas enfim, é um Estado, né? Sinceramente, não dá nem para dizer mais que é um governo, mas é um Estado que a gente tem observado os Estados Unidos tendo, né, só um truque, né? É só a tarifa, 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 para tudo a solução é tarifa. Para a China, a solução de tudo é proibir, sabe? Então, pô, você falou dos Estados Unidos, Diego, eu acho que com certeza é um dos modelos que eles temem, mas para eles tem um problema do lado que é o Japão, né? O Japão hoje, né, é uma sociedade totalmente sem vitalidade. Os jovens não têm vontade nenhuma, ambição nenhuma, desejo nenhum. Né? E isso para eles a comparação que os economistas fazem, né, da China com o Japão já é assim de muitas décadas. E é uma acusação que muita gente faz, do tipo, presta atenção, hein, China. Vocês vão japonizar, hein? É até um verbo que as pessoas usam, né? Porque Que passa a por um, economia um chinesa processo pode. um processo geracional de observação também, né, professor? Porque, como eu disse, os jovens no Japão também, os jovens estão vendo, porra, idosos no Japão, aposentados no Japão, roubando um saco de biscoito para ir parar na cadeia e na cadeia ter um lugar para dormir e comer. Isso existe no Japão. Exato. Então,
Sim. E é o que você falou também, é natural no sentido de que as pessoas vão, né, conseguindo mais coisas, né, os pais, e dão uma educação melhor para os filhos. Tem um caminho que é irreversível de abertura, né, das pessoas usarem internet, às vezes VPN, alguma coisa do tipo. Tem muitos chineses que vão estudar fora. E aí essas coisas Para chegam onde até, eles vão, até professor? Qual o destino preferido dos chineses de classe média alta aí que tem condições de estudar fora? Hã? United América, States of America. América. Sim. E aí, pô, mas tem também os que preferem ir para a Europa, né? Alguns para o Japão. Mas, enfim, é uma coisa que não tem como. Eles ficam tentando tapar o sol com a peneira, né? Do tipo, ah, não, ó, vocês estão proibidos de não trabalhar, hein? Tá proibido isso aí, sabe? Não pode ficar tentando interpretar a realidade também com essas teorias que vocês fazem, hein? Tá proibido agora também. Ó, não vai reclamar do regime de trabalho também, porque aqui é socialismo, mas não é bagunça, tá? Então, começa a ficar uma coisa completamente farsesca, né? Me parece uma palhaçada às vezes isso, sabe? Porque eu não sei, é uma solução muito simplificada e muito, né, boba, que não, como eu disse, é só tapar o sol com a peneira, porque essa insatisfação dos jovens tem outra fonte, tem outra raiz, sabe? É um país muito grande, sim, né? O Cadu falou, como é que vai controlar 1 bilhão de pessoas? Pô, quando é os Estados Unidos que tem, pô, tá indo para 400 milhões, sabe? Também é muita gente, como é que vão controlar? Aí, se os Estados Unidos colocam um tipo de limitação da expressão desse tipo, aí, pô, não. Porra, nossa, Estados Unidos é o pior lugar do mundo. Como pode eles não terem liberdade de expressão, sabe? Mas aí, quando é a China, parece que já é esperado, né? Então, vamos aceitar, né? Porque, pô, é o jeitão deles, né? Lá é partido único, então pelo menos, né? Acho que tudo bem, é uma solução possível. Porra, eu acho que não dá para ter dois critérios, sabe? Ó, tem que ser o mesmo para todos, né? Se a gente critica que, por exemplo, o domínio dos bilionários nos Estados Unidos é um problema, que a gente sempre fala disso, né? É, eu acho também que ficar limitando, pô, até críticas, até interpretações da realidade, né? Não pode ter teoria da conspiração. A questão da teoria da conspiração é uma interpretação. É, pode ser horrível e bizarra? Pode, mas isso é né, um efeito colateral do pensamento, né? Se você impede as pessoas de pensarem, né? Algumas hipóteses são permitidas e outras não. Você vai ter cada vez mais gente burrificada e morrendo de medo, sabe? É isso Muitas verdades, né, professor, já foram teorias da conspiração, né? Bom, só uma tréplica, né? Porque o senhor professor falou muita bobagem, né? Claramente não sabe nada da China. Cara, você fala como se o chinês fosse um mongolão, cara, né? Que ficasse em casa na rede social, né? E chorando porque não pode reclamar, né? Sendo que é o país com mais greves, cara, no mundo, né? Não à toa, porque é a fábrica do mundo, ainda é, né? E muito ativo, sabe? O sindicalismo, muito ativo os movimentos sociais, cara. É uma sociedade ativa que cobra pelos seus direitos. Não é um monte de paspalho que fica, o governo não deixa. Não é assim que funciona, cara. Né? Se hoje eles estão com os direitos trabalhistas, né, melhores que no Brasil, foi porque teve muita luta, cara. Não é o governo que decide quando vai liberar ou não. É pressão, cara. É igual um sistema capitalista, movido sob pressão. Existe um Estado e existe a sociedade, o movimento civil. Né? E isso vai se movimentar de acordo com o que a sociedade pressionar, cara. Não é o partido que vai decidir na mão de ferro. Isso já foi, já passou esse tempo. Não é mais assim.
E eu falei da cultura porque realmente é diferente, né? A liberdade pro americano, pro ocidental, não tem o mesmo significado do que pro chinês, cara. Né? A liberdade do estadunidense é muito ligada à questão do Estado, né? Você ser livre da amarra do Estado, do colonizador, né? Você poder se expressar livremente, poder fazer o que você quiser, ir para onde quiser, né? Inclusive a E questão no caso do questão da chinês, arma, né, a cultura da armamentista dos arma Estados Unidos também. é relacionada a isso. Era para que nenhum governo tirano se estabelecesse. O Estado, mesmo tendo o monopólio da violência, sabe que é uma população altamente armada, né. Exato. Então, pro americano, pro norte-americano, faz muito sentido isso, cara, né? De você, esse tipo de liberdade. E para o chinês é diferente. O chinês, a liberdade para ele é você estar livre do caos, né? Da opressão, da pobreza, do colonizador, de uma forma que te coloca numa situação de pobreza, de falta de condições materiais. Né? Por isso que eles valorizam tanto o trabalho pesado, cara. Não é uma imposição, é o próprio chinês. Se deixar, o chinês trabalha 15 horas por dia, cara, para fazer uma grana a mais, porque ele tem medo da escassez, porque é uma realidade daquela sociedade por muitos anos, né? Foi uma realidade por muitos anos, a escassez. Então, para eles, a liberdade é você não ter o caos, né? Você poder olhar para amanhã, para o dia de amanhã e falar, porra, tô tranquilo, amanhã vou ter que comer, vou ter onde morar, né? Tenho trabalho, né? Minha vida é estável. Essa estabilidade para eles é liberdade. Para eles não faz sentido, por exemplo, falar, o Xi Jinping é um filho da puta, né? É uma bosta. Eles não têm isso, cara. Vem da herança do confucionismo. Você não criticar as autoridades, você respeitar a autoridade. Aqui não. Aqui, se eu não puder falar mal do Lula, do Bolsonaro, do Trump, eu não tenho liberdade. São culturas diferentes. Não tem como falar isso. Isso não exime ninguém de falar, porra, não, realmente esse tipo de controle não é legal. Eu também acho, cara, que você não poder se expressar, né, às vezes uma teoria da conspiração que seja uma coisa idiota, né, você não poder colocar isso, expor esse tipo de pensamento, eu acho errado. Mas eu não sei como que funciona isso para eles, cara, porque eu não sei a partir de qual tipo de teoria para onde isso pode ser levado, porque realmente 300 milhões é muita gente, mas 1 bilhão e 600 milhões é muito mais, cara. Para perder o controle de um negócio desse, não é difícil, cara. E coisa de conspiração, religião, essas coisas para dividir e rachar uma sociedade é dois palitos, cara. Botou a crença a crença de alguém questionou o tecido social ali a partir dessa crença, esquece, cara. Né? Se pegar o negócio, já era. Vira um terror, cara. E aí, eu não queria estar na pele de governante nessa hora, cara, para decidir o que fazer com rebelião, com coisa desse tipo. Mas, Cadu, pode ser um problema para qualquer país, sabe? Você tem aplicado, eu já tenho visto isso há algum tempo, né? Uma espécie de excepcionalismo chinês que tem a ver com a população. Do tipo, você defende algumas coisas indefensáveis da China e diz, não, é porque é muita gente, cara. Então, é tudo bem, né? Tudo bem, ditadura lá, tudo. Né? Cara, tipo, isso não faz sentido, não dá, sabe? Quando os Estados Unidos eram, né, já foi o maior país em população, né? Quando eles estavam, pô, né, saindo gente pelo ladrão, né, e os outros países não tinham tanta gente assim, isso permitia que eles tivessem atitudes completamente absurdas? Não, né? Não. A gente tem que Não? criticar, né? E, e eu acho. Porra, O cara, quê? como não? A sociedade que tinha um apartheid dos negros até 1960 Não, não teve nenhuma eles atitude faziam, mas estava extrema. certo. Eu não passo o pano, você passa. É isso que eu tô falando, a questão de você dizer, não, a cultura deles tem que ter, tá tudo bem, entendeu? Assim como a questão do trabalho, você disse, olha só como existe um curto-circuito no seu pensamento. É a cultura deles, eles valorizam muito o trabalho. Então nem precisava da lei, né, Cadu? Não precisava proibir.
Porque se fosse da cultura deles, não tinha tanta gente Mas que lei você tá reclamando, né, do trabalho, e não seria um problema para eles a ponto deles proibirem. Ou seja, a cultura pode mudar. E eles querem manter a cultura de um jeito. Isso é essencialismo nacional, né? Do tipo, não, a gente tem que ser desse jeito, a minha população tem que ser assim. E se eles tentarem mudar, vai ser por mal mesmo, que eles vão continuar do jeito que eu quero, né? Então eu vou proibir que eles critiquem, como você falou, esse regime de trabalho, né? Regime de horas completamente bizarro, né? Então, assim, tá bom. Como você falou, o país que mais tem, que mais tem greve. Também, né? 1,6 bilhão de maluco, né? Claro que vai ser o país, é o país que mais tem várias coisas. Mas também a gente tem que ver que, né, isso não necessariamente reflete uma liberdade no sentido, né, que a gente tem em comum, né? Então, assim, tudo bem você dizer que tem as diferenças culturais, concordo com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que ter, não pode suspender a crítica por causa disso, né? É, eu acho que esse pode ser um problema muitas vezes. Existe uma cobrança, né, em relação aos Estados Unidos mesmo, sim. Os Estados Unidos principalmente hoje em dia, né, internamente e externamente. Os Estados Unidos tem que ser um modelo disso ou daquilo, e existe uma passada de pano para, às vezes, não só para a China, mas para outros países, né, a Rússia também, outros países aí, dependendo do sistema ou da ideologia de quem está fazendo a análise, né. Eu acho que existe uma cobrança muito grande em relação aos Estados Unidos. E acho, cara, da perspectiva dos dois países, acho que os Estados Unidos e esse regime, essa administração do Donald Trump, percebeu isso já, para mim está muito claro. É muito engraçado, hoje ele assinou um monte de ordem executiva de novo, nunca aconteceu isso, cara, não tem mais Congresso. Tem Congresso, eu gostava de acompanhar algumas sessões do Senado, nem tem porquê. Os caras não debatem mais nada, são figuras decorativas, os congressistas, os senadores, e o Trump está passando o rolo compressor mesmo, porque eu acho que ele percebeu que não, a gente está entrando numa era tecnológica e de diferenças aí entre sistemas econômicos muito que está mudando muito rápido e que aquela democracia, por cada pauta ser debatida por 3 meses, meu, não vai rolar, não vai rolar. E por outro lado, a China toma algumas medidas, algumas até de precaução em relação a essas turbulências sociais aí, muito porque eles observam o que acontece nos Estados Unidos, né, e eu fiz essa comparação, falei: "Pô, os Estados Unidos, olha quanto assassinato, quanto, né, os 20 anos já que a gente, testemunha esses tiroteios em escola e agora evoluiu para esses caras com sniper em telhado, né". A China observa isso, pô, existe uma juventude nos Estados Unidos da América que está cada vez mais sem perspectiva, que está, com a saúde mental destroçada, e a nossa economia está indo pelo mesmo caminho, por diferentes razões. A gente vai ter que controlar de alguma forma, né? Talvez a China, o Cadu trouxe isso, é verdade, a China passou por períodos longos de muita escassez, né? Isso ainda está na memória da população, mesmo os mais jovens, e aí o governo chinês tem medo de que isso descambe para movimentos perigosos, né, como a gente já viu anteriormente, né, na Praça Celestial, enfim, até que ponto um governo autoritário e brutal vai conseguir segurar um movimento num país com tanta gente, né? Se isso vira uma A revolução, é China, perigoso. a China tem medo. Imagina se começa uma ditadura na China. Então é um dos medos que eu acho que os chineses Não, têm. não é isso, Então é mas melhor existe. proibir mesmo. Os caras já estão sobre um regime super autoritário, mas se esse regime, se o Estado tem que agir com violência, pode descambar para uma situação, cara, que vai ser muito mais difícil de abafar hoje em dia.
A China é muito aberta hoje. A China tem muitos estrangeiros lá, entendeu? Então, né, Cadu, eu acho que é perigoso. Eu acho que o Estado fica de olho também no que está acontecendo em outras culturas. É um mundo muito mais globalizado e conectado, né? Com certeza, tem que estar preparado para tudo, né? E a gente sabe que eles não vacilam nisso, né, cara? Planejamento é com eles mesmos. Estão atentos a esse tipo de coisa. O professor acha que não pode questionar o trabalho, né? Mas essa escala de trabalho 9-6-6, né? Que é 9 horas por dia, 6 vezes por semana, ela foi perdendo força porque os trabalhadores questionaram, né? Não foi uma decisão do governo falar, não, olha, vocês estão trabalhando muito, viu? Vamos mudar isso? Não é assim que funciona, cara. Se depender do governo, quanto mais as pessoas trabalharem, melhor, cara, para eles, né? Eu acho que o trabalhador em si, ele começa a perceber a partir da vivência dele, não só né, com o crescimento das metrópoles ali, das grandes cidades, mas com o contato com o mundo, cara. Começa a perceber que, porra, né, acho que dá para trabalhar menos, né? Acho que a gente está, né, gastando nossa vida aqui no trabalho e não está curtindo, né? Porque agora eu tenho grana, eu posso viajar, eu posso curtir, eu posso pegar um feriado, né? E você começa a dar conta da sua realidade que aquilo não tá legal, e você vai se organizar, cara, para mudar aquilo. E não é proibido se organizar na China, não é proibido fazer movimento, fazer greve, questionar o que está posto ali na legislação. Tanto é que a legislação vem mudando, cara. Né? Só que não é de um dia para o outro, né? Não vai virar uma chave e falar, olha, não, que maravilha, agora todo mundo trabalha só 6 horas por dia e 2 dias por semana, viu? Né? Tudo Que a é uma legislação disputa. vem mudando, que a legislação vem mudando, a gente viu mesmo, né? Eles agora é proibido até reclamar do trabalho, né? Então você está vendo como está cada vez melhor realmente, né? Eles podiam se organizar e reclamar do trabalho. Agora eles não podem reclamar do trabalho. Começa, né, a ficar cada vez, né, o círculo mais estreito, né? Então, assim, eu acho que já está num movimento né, de fechamento, né, É gradual sensível, né? É sensível, assim, tentando evitar alguns problemas, eles podem acabar criando outros, né? Não é fácil, navega por águas bravas, né, professor, o governo chinês. Só lembrando Com que é uma questão de certeza. redes sociais, né? Não é uma regra para a população, né? No geral, assim, são Ou regras seja, de pior redes ainda, né? sociais. Não, cara, é regra de Pior rede ainda, social, é porque regra de vida digital, né? Porque não tem lá só chinês na rede hoje em social, dia, tem Cadu, de eu não sei tudo. se eu sei que você não tem se atualizado, tal, nem né, os aplicativos de jogo você conhece, mas hoje em dia as pessoas usam bastante a internet, né? É algo que é comum na vida das pessoas, elas se organizam, né? Tem, né? Inclusive trabalhadores se organizam pela internet, né? E aí, pô, eles estão proibindo um monte de coisa na internet, né? Realmente, eu acho que é um caminho sem volta. A desaceleração da China desespera o governo. Isso todas as vezes, né? E eles estão nesse momento de desaceleração. Eles morrem de medo das pessoas ficarem, né, sabe, começar a ter esse tipo de revolta, etc. E eles apertam a mão, sabe? Eu acho, inclusive, que pô, nem é algo que a gente deveria, né, achar que não é previsível. É previsível, né? Porque de fato, né, se eles até hoje mantiveram o governo como é, né, o Estado como foi através né, medidas como essas. E vai ter momentos da história da China em que o Estado vai estar mais aberto, outros que vai estar mais fechado. Eu tenho a sensação de que eles estão voltando a se fechar mais, né? Essa é uma sensação que eu tenho,
que tem a ver com a desaceleração, não é decrescimento. É muito importante a gente fazer, né, essa distinção, que tem gente que já interpreta que a China está, né, reduzindo o tamanho da sua economia. De maneira nenhuma. Continua sendo um país que cresce muito rápido, mas ele está crescendo menos rápido. E isso, né, já desespera muita gente, né? Principalmente quem investe na China e quem, né, e o governo e muita gente que depende da economia da China. Mas é óbvio, né, professor, que o crescimento ia desacelerar. Já não é de agora que desacelerou, já tem um tempo já. Porque você sai de uma situação de, né, total falta de recursos materiais, né, total sua base produtiva ali totalmente, né, precária. E você cresce da forma como a China cresceu, é lógico que no primeiro momento vai crescer 10, 12%, 15%. E depois isso vai se estabilizar, cara, porque não dá para crescer tanto assim sempre, né? Você vai mudar o crescimento quantitativo para um crescimento qualitativo. Você vai mudar a sua base, vai tornar a sua base produtiva mais complexa, né? Isso vai melhorar os empregos, vai melhorar a situação, mas o crescimento em números vai ser menor, lógico, né? Eles já estão passando mão de obra mais barata para outros países vizinhos ali, né? Porque nem faz sentido manter, né, a complexidade E as da economia tarifas, né? chinesa já está muito mais alta agora. Sim, mas tem as tarifas também, que também, né, é algo que está atrapalhando o desenvolvimento da China. Isso é algo que a gente precisa admitir, né? Tá talvez atrapalhando mais ainda os Estados Unidos, é verdade. Mas isso está realmente impactando a China, né? Então, eles precisam reorganizar e isso, né, atrapalha um pouco os planos deles. Vou ler as últimas mensagens aqui. O Baroque falando aqui também, viu, Diego? Tem lugares aqui que mais parecem a China do que a Austrália. Pois é, eles vão. Austrália é maravilhosa, né? Tem lugares incríveis. Os chineses estão em todo lugar, né, cara? Não tem mais muitas fronteiras, não. Os chineses estão para todo lado. Não só os produtos chineses, mas as pessoas também. Concordo em algumas coisas e discordo de outras com o Cadu e com o professor. Então me pergunto, eu tô louco? Não, cara, você é um cara Tá certo, São ponderado. cara, tem jeitos que diferentes questionar de ver. tudo. Não, É. foi um debate de alto nível, gostei muito. Também fiquei assistindo aqui.